Programa não recomendado para menores de 10 anos. Recriação fiel de um TI 99.4A. Um MSX para Rua do Corno. 35 anos do projeto GNU. As orelhas do TRS Color. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro. Este é o Repórter Retro número 42, ou seja, é o Repórter Retro que serve de resposta para a vida, o universo, todas as coisas. Neste banco de praça retangular, por enquanto, eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, César Cardoso. E o Ricardo ficou de trazer os quitutes, então vamos ter que esperar um pouquinho, a gente começa logo. Vambora, né? Vamos começar logo. Então tá bom. Vou começar pelas efemérides, né, para não perder o hábito. Esse ano, aliás, esse mês agora, né, setembro, fizeram 35 anos do anúncio inicial do projeto GNU. Em 27 de setembro de 1983, a famosa mensagem, né, do Richard Stallman anunciando o projeto. Sim, essa mensagem ele mandou na Usenet, não é isso? Isso, ele mandou na Usenet, ele mandou no Newsgroup na Net. Na ARPANET. Não, acho que já era o nome Usenet. Já era Usenet. Usenet é de 1980. Ele postou no Net Unix Wizard e no Net Usoft. E é assim, ele explica quem ele é, explica os motivos, ele explica que ele não está pedindo contribuições de equipamentos nem dinheiro. O que ele está pedindo é nada mais nada menos que as pessoas ajudem fazendo código. É a mensagem clássica, como é a mensagem clássica, né, do Linux anunciando o projeto Linux, né? E não deixa de ser uma marca porque, né, assim, era basicamente um mundo que corria assim, em paralelo ao mundo que normalmente a gente presta atenção aqui no Retrocomputaria, né? Mas como a gente vai falar algum momento de workstation e tal? No caso, mini computadores e workstation na época. De um mini a gente já falou, né? Aliás, os minis a gente já falou, particularmente DEC, mas vamos falar de workstation e tal, né? Algum momento na frente. Mas, bom, vamos passar pra frente então, né? Olha, é bem interessante que o Stallman no anúncio oficial, né, o Unix Livre, ele faz todo o escopo do planejamento dele, né? De fazer o compilador, inclusive de fazer um jogo de Empire. Eu não sei que joguinho de Empire é esse. Também não consegui identificar. Eu teria que descobrir depois. Enfim, se alguém souber qual é o jogo que ele tá falando aí, né? Por favor. Dê um toque para nós. Isso. Mas, isso deixa a nossa sessão de efemérides curtinha, mas a compensação é a efeméride, né? Sim, é a efeméride. Né? Como se, né, uma efeméride de peso. Né? Bom, vamos passar então para a nossa sessão Hackaday. E a gente começa com o TIM, que não é um operador de telefonia. Cara, o TIM é legal. Né? Teve um evento na Inglaterra, Electromagnetic Field, o EMF, em que o Rory Mangels, ele descreve, né, como ele construiu um computador de relés do zero. Provavelmente, se você assina o Computer File no YouTube, você viu que eles fizeram uma meia dúzia de vídeos sobre o EMF 2018. Muita coisa acontecendo, e no caso o Rory Mangels explicando como funciona, né, esse computador de relé. Mas o computador de relé, ele é um meio termo, né? Pois é, ele fica no meio do caminho entre o computador mecânico e os totalmente eletrônicos, né? E é muito na documentação que ele coloca dos vários TIM que ele construiu, ele já construiu 9. TIM 1 a 7 é o TIM 8, Tiny TIM. O Tiny TIM não é de relé. Tá. Ele é de diodo, né? É DTL, né? Diodo transistor lógico. Mas os relés é de 1 a 8. E no caso do de relé, né? Ele é o de relé clássico. Entenda-se, ele não tem chip de RAM. Né? Pra memória. Ou seja, ele realmente usa todo
em toda a construção dele é usando relés. E aí ele fez o TIM 8 numa caixa de acrílico, pelo menos parece acrílico. É transparente. Para que você possa ver a coisa funcionando e o principal, né? Você possa ouvir o barulho que esse treco faz. Eu gostei foi do coletivo de capacitores aqui da foto. Cara, coletivo de capacitores é um negócio bonito. Nossa, ele tem até cuidado de fazer uma porta paralela para eventualmente colocar a impressora. Até eu acho que no que ele manda pro MF já tá com essa porta paralela para imprimir. Olha, ele vai poder fazer uma impressora de relés agora. Que na verdade, acho que se eu tô entendendo corretamente, é onde. E a ideia que se pareça muito com a tecnologia da época do ENIAC, os resultados vão ser impressos, né? E o TIM 8, ele é Turing Complete. Então já sabem que né? Então é possível construir um computador Homebrew Turing Complete com relés. Inclusive a foto que tem aqui a foto do pacote, ele tem alguma coisa que se assemelha a uma leitora de fita. Ou leitora de fita ou uma microimpressora que ele desenvolveu para poder imprimir algum tipo de resultado. Me parece realmente mais uma é uma mini impressora. É uma mini impressora do que uma coisa de fita. Apesar de eu não estar conseguindo ver onde está impresso, onde está plugado o cabo paralelo. O cabo deve dar uma volta aqui e chega no outro lado. Isso inclusive eu não vi nas fotos. Vamos passar por isso, não. Vamos passar, que senão vai ficar procurando. Vamos falar de uma coisa mais sólida. Vamos. Cara, esse aqui é bacana. Esse é. Aliás, cadê o Juan nesse momento? O Juan tá gravando conosco hoje usando Libras. Sim, é que... Vocês não estão podendo acompanhar os comentários dele. É que eu não tô conseguindo ver o Juan daqui. Agora que você ficou um pouquinho pro lado, eu consegui ver o Juan ali na Libra, parecendo aquele pessoal de Libras. Aí ele tá ali. E se eu tô entendendo, ele tá bem animado aqui com o que tá aparecendo, né? Na nossa tela. Isso aqui é bem interessante, porque pelo que deu para entender, o sujeito ele literalmente refez a placa-mãe do TI-99, colocando, obviamente, os upgrades para lá necessários do TI-99, e num outro gabinete bonitinho, até com um teclado simpático em Azerte, que ele mesmo desenvolveu para... O legal dessa máquina é que ela já vem com 32K, já vem com sintetizador de som embutido, vem com duas portas de joystick já no padrão Atari, ao invés daquela porta de joystick multiplexada que é padrão meio Atari, vem com uma porta de conector padrão, uma porta de joystick padrão TI, teclado opcional, low profile e o BDP padrão de 6K de VRAM, já integra o TI Basic, o editor e o Assembler, tudo na GROM. E o principal, né? Já tem claro, tem o hack de 3.58 MHz, que é importante no TI, e tem 32K de RAM, ao invés daquele simpático 128 bytes. Quer dizer, realmente, assim, e uma coisa que eu achei muito interessante é que ele pensou no Tiny, como se realmente, tipo, a TI 83 fizesse uma versão teclado separado uma versão bombada com teclado separado do TI-99. Tanto é que tem um jeitão meio de videocassete. Na verdade ele fala que o que faz todo sentido, porque é uma estética dos anos 80. Ele baseou o gabinete no gabinete do LX1000, LX100, que é outra máquina muito popular na França, que também usava o processador da Texas. Gente, esses cauleses são loucos. Gostam daqueles troços da Texas. Mas... O Excel Vision. O Excel Vision. A gente já falou do Excel Vision. Falamos no episódio do TI. Do episódio do TI. Mas, assim, e eu acho que tem o seguinte também, assim, tem uma coisa que eu acho que é muito... eu acho que ele conseguiu captar o espírito do que seria um design da época. Que eu realmente acho que, assim, seria uma coisa que talvez a TI lançasse em 83. Pra mim, assim, e isso é uma coisa, eu acho que é uma coisa muito, muito interessante, porque ele realmente não se preocupa em, tipo, não, eu vou fazer um negócio que faria sentido aparecer 83 numa realidade um pouquinho diferente da nossa.
Inclusive, nos comentários do Hackaday, o Fabrício já está fazendo a versão 2.3. Uhum. Você procurando no site dele, você consegue, apesar do Google Translator atrapalhar um pouco a navegação, você consegue achar essas informações da outra placa. Acho que ela é azul. Não, porque na verdade tem um comentário, assim, no segundo comentário, no post do Hackaday, em que ele, que o Fabrício, silicium.org, né, em que ele avisa que tá atualizando essa placa. Tá fazendo uma versão nova. Com os slots já na placa, ao invés de em pezinho. Aliás, tem realmente uma outra coisa que não tem que não tinha no TI, né? Que era já os slots disponíveis, não escondidos para você comprar uma PEB. Porque era coisa bizarra no final das contas. Você tem que comprar. Qualquer coisa você tinha que comprar a PEB. O problema da PEB, desse conceito de expansibilidade que a Texas planejou, era que se você comprasse uma PEB, você tinha que jogar fora todos os seus periféricos e comprar o periférico de PEB. É quase como tentar chamar o consumidor de otário. Quase? Dependendo do caso, pode tirar o caso. Vamos deixar com quase, só para não ofender a Texas. Não, assim, a Texas, ela tomou umas decisões completamente escalafobéticas, estapafúrdias em termos de TI 99. E foi por isso que o preço do TI 99 estava lá em cima, no final das contas. Né? E tinha problemas sérios de memória. A ideia de tentar manter os 128 bytes de memória RAM, 256 bytes de memória RAM, esse tipo de coisa que atrapalhava muito até quem tentasse desenvolver alguma coisa para ele, até quem quisesse programar. Aliás, você indo nesse link com calma, você vê inclusive o teclado, né, o teclado que ele montou, 10 teclas de função, aliás, AZERTY, que é um teclado francês, e 2 unidades de drive, 3 de 3,5 já disponível na máquina. É o último vídeo do post dele. Acho que os vídeos não aparecem se você usa o Translator. Não, o vídeo aparece. Eu consigo ver. Você consegue rodar do Store, mas que aparece. E esse monitor da Texas, bonito. A clássica TV da Texas que ela vendia como monitor. Bom, enquanto isso, www.basic. Cara, Basic. É o tipo de coisa que, se você perguntar por que, você tá errado. Né, mas basicamente no GitHub do Google, você tem o projeto www.basic, que é uma implementação do Basic para rodar na web. Sim, exatamente isso. Você chama o JS, né, porque é implementação de JavaScript, óbvio. Você carrega o JavaScript e coloca o teu código em Basic embutido na página HTML, ou se você quiser ser mais hipster, você faz um código em Node.js, baixa lá o módulo via NPM e roda local no seu computador. O efeito é o mesmo. Ou então, se você quiser, no caso, você pode inclusive rodar no servidor sem precisar em HTML. Você vai direto no JavaScript. Quer dizer, JavaScript suficiente para chamar o www.basic e rodar, né? E é basicamente a impressão que eu tenho é um Basic bem, assim, se não for um Basic Microsoft Basic, é extremamente parecido. Não, tem Key, tem P7, então é a sintaxe do Microsoft Basic. Né, inclusive, ele roda o Dunk.bas, que seria boa alguém portar o Gorillas.bas. Né? Aliás, a Record nem portou. Se você for olhar o código-fonte... o próprio código está rodando. Só deve ter tirado as linhas. Não. Se você for no o que ele faz? Ele simplesmente... O Coding Horror, né? Ele tem ele tem no GitHub dele o Dunk.bas. Eu vou contar uma outra coisa, eu tô olhando. Inclusive, github.com/coding-horror/dunk.bas. Sim, it's freaking dunk.bas. O interpretador tem 3.200 linhas de código em JavaScript, e se você tiver afim de se divertir, é um código JavaScript razoavelmente legível. Você pode aprender a fazer seu próprio interpretador de qualquer outra coisa, qualquer linguagem para JavaScript.
Ó, segundo ele tem draw, não tem sound aqui, mas acho que ele tá dando... Bom, draw certamente tem, sound certamente tem, porque o Dunk.baz usa. Ah, então tem. Eu tô vendo o código aqui, tem, né? E o draw também tem, porque o Dunk.baz usa. Então isso é implementado. E provavelmente eles devem ter usado o Dunk.baz como teste para provar que sim, é possível rodar jogos com som e imagem, né, do Basic, né, na verdade é mais o Basic A, né, o Basic A, não, que Basic e tal. Então, né, se alguém tiver interessado, né, o único trabalho que você vai ter é literalmente, né, chamar o programa Basic né, invocar o JavaScript no teu HTML ou rodar ou instalar no NPM e rodar o programa em Basic pronto, né? E óbvio, nos comentários tem uma discussão sobre Goat, porque não é um post sobre Basic se não entrar uma discussão sobre a importância do Goat. A importância ou a desimportância, né? Exatamente. Depende de quem levante o tópico. Exatamente, né? Que afinal de contas, Goat is considered harmful, dependendo daí do que você chama de harmful. Ué, o COBOL também implementa um GoTo do jeito dele. Acho que é mais perdidível do que o GoTo do Basic, tá? Mas honestamente, eu acho que é o tipo de coisa também que o cara que tá fazendo coisa em COBOL não vai se preocupar. Esse é o que ele menos se preocupa. Né? Tipo, provavelmente a preocupação dele é se a linha vai aparecer corretamente. Uhum. Né, no negócio, porque, enfim, né, o COBOL é aquela linguagem que, né, você tem que literalmente, né, não existe tal coisa de separação de código, né, de dados e código. Mas seguindo adiante, que diabo é esse tecladinho aqui? Cara, esse tecladinho aqui é o seguinte: o Click Steve, ele ganhou um Commodore 64 com 5 anos de idade. E eles sempre gostou do teclado do Commodore 64. Aí aquela coisa, o tempo foi passando, tá, não sei o que, né? Caiu no mundo das drogas chamadas teclados mecânicos. Ah, tá. Isso não tem volta, não. Esse é o tipo de droga que não tem volta. E aí ele viu um projeto, né, envolvendo, né, fazer o teclado do Commodore 64 para rodar em computadores mais atuais e tal. E, pessoal, vou fazer o seguinte, vou fazer o meu projeto. Ele fez esse quadradinho. Né? O que ele achou? Ele achou um C64 lascado, mas com um teclado usável, removeu as teclas, e aí nesse meio tempo ele aprendeu que não é uma boa ideia você retirar as teclas com o computador montado. Aprendeu a desmontar o computador antes de tirar as teclas. Obviamente lavou as teclas. Ele fez um adaptador para o suporte da Cherry para poder prender as teclas e usou essa caixinha simpática. Aliás, eu suspeito que o Return seja na verdade o espaço, né? Ou ele não tem espaço? Deixa eu ver. Eu não estou vendo espaço, não. Eu não estou vendo spacebar, não. The return key is really the spacebar, Ele realmente trocou. E handstop eu acho que deve ser o Enter, né? Aí ele comprou um kit da Preonic. Como esse kit usa as teclas Cherry MX, ele, né, imprimiu os adaptadores. Montou a placa, adaptou o suportezinho com o adaptador que ele fez e inventou esse layout completamente louco de teclado aqui. Que é um teclado, que é um layout basicamente... Quer dizer, na verdade é um layout QWERTY, só que com as teclas devidamente compactadas. Sim, já que o layout né, desse kit que ele montou é um layout extremamente compacto. E eu, sinceramente, ainda não consegui descobrir onde está o Enter. Eu acho que ele aprendeu a dar Ctrl M para dar Enter. Vamos ver. Tem no GitHub o layout, vamos ver se eu consigo achar alguma. Inclusive o keymap, porque na verdade o Enter é realmente no espaço onde está o Return. Uhum. Eu tô vendo pelo mapa, o Enter. O Enter é a tecla logo acima do Shift. É o igual. Aliás, o Space o Enter nesse caso tá o igual, né?
E o Space tá no Enter, né? Mas enfim, né, tendo em vista que ele não modificou, né, inclusive ele achou um cabo USB colorido para ligar. Literalmente dá um charme a mais no projeto. Inclusive, né, cabos feitos à mão, amarrados à mão e os cambos A4, né, coisa que eu definitivamente não. Vamos pegar aqui, tá? Esse tamanho do cabo, enfim, voltar para cá. E né, no final de contas ele conseguiu fazer o teclado. Um teclado que literalmente só ele tem. Enfim, sim, né? É um tremendo trabalho. Todos né, em todos os sentidos, porque, bom, agora vai dar um tempo de teclado. Sim, vamos para uma coisa mais baixo nível. E não envolve xingamento, não. Ouvinte que tá querendo aprender Verilog. Para fazer seu próprio MSX. Todo mundo fazer MSX, menos eu. Vou fazer meu MSX3 também. Né? Tem, né? Você pode aprender Verilog, né, sem sair do seu browser. Sim, exatamente isso. Você pode aprender todo o básico de praticar com o Verilog sem precisar gastar uma grana num FPGA e ter que se mexer, ter que se virar nas ferramentas de programação e todo o resto. Exatamente. Vamos perguntar para alguém que está fazendo esse cursinho aqui, aprendendo que ele vai fazer também seu próprio MSX. Ricardo, o que você achou disso aqui? Cara, eu não consigo escrever nem um Hello World ultimamente. Tu vai querer que eu escrever código em Verilog? Sim, fazer seu próprio MSX. Não, deixa o pessoal, já tem 300 milhões de projetos fazendo um MSX melhor do que o MSX, então não tô abrindo mão. Outro faça, não eu. Mas certeza, esse site é de uma família de outros sites de aprendizado, né? Você pode aprender assembly de ARM e outras coisinhas. E outras coisinhas do né? Get Start, Verilog, lógica computação. Enfim, tem coisa pra caramba aí, pra quem quiser, se divirta. A rapaziada que quiser aprender aí. Eu confesso que eu sou absolutamente analfabeto de pai e mãe em programação de FPGA. E isso é uma coisa que nós vamos ter que pensar no futuro, falar sobre FPGA de novo. Sim. Dessa vez no ponto de vista mais programacional, para mostrar para as pessoas que FPGA não é emulação. Não, aí vai ter aqueles radicais que vão aparecer lá no grupo do WhatsApp de MSX que vão dizer que não é programação, aí vai começar, é emulação, aí vai começar a discussão. O mítico grupo de Zap da MSX. Eu gostaria de avisar apenas o seguinte: se alguém disser que é FPGA é emulação aí nos comentários, eu pessoalmente vou deletar o seu comentário. Isso aqui não é uma democracia. Ponto. This isn't a democracy anymore. Tá bom. Continua. Não é democracia, é um site de internet. Toca o barco. Né? Bom, o próximo é o seguinte, né? Esse próximo é interessante. Eu entendi a parte do software. Eu não consegui compreender muito bem a parte do hardware. O que ele fez na verdade? Vamos lá. Entendi. Primeiro, o Brian Benioff, isso é a opinião dele, não é nossa. Ele diz que o melhor computador que a Apple já fez em todos os tempos é o Mac SE30. Enfim, mas a opinião dele, ninguém tem nada a ver com isso. Gosto não se discute, lamento. Exatamente. Embora realmente o SE30 tem uma coisa extremamente interessante, mas, de novo, essa não é uma discussão sobre qual melhor. Isso não é um podcast, isso não é um episódio de podcast sobre qual o melhor computador da Apple, não vem ao caso, mas sim, é um podcast sobre o Ants, né? Que entrou no buraco negro do Wi-Fi. O cara fez tanto a parte de software quanto a parte de hardware para poder colocar uma placa de Wi-Fi no Mac SE30. Não, na verdade ele não colocou uma placa de Wi-Fi, era o que eu estava tentando entender. Ele criou esse driver, na verdade ele não é bem um driver de placa sem fio, ele é um cliente para o OpenWRT, permite que você, pelo seu Mac, selecione qual rede sem fio você quer se conectar, tendo você, claro, um equipamento
algum equipamento de rede sem fio que funcione com o OpenWRT. O primeiro exemplo dele é com um Vonnet VM300, que é um módulo Wi-Fi que você encontra $25 no eBay, né, que é uma plaquinha, e que tem 32 MB de SD-RAM, pode até 64 MB, 8 MB de flash, pode até 16, suporta Wi-Fi só na frequência de 2,4 GHz, daí vai o canal 1 até o 14, ou seja, 802.11 BGN, o chip principal roda 580 MHz, ele consome menos de 3 watts de energia e suporta, né, ele pode ser tanto cliente como station, né, AP, pode ser roteador ou bridge mais repeater, e eu acho que ele suporta OpenWRT e suporta antena externa, mais um bando de coisa que vocês vão ler no negócio, custa $25 no eBay. Enfim, e agora tem driver pro System 7. Aí ele pendurou, ele começou testando, literalmente pendurando na saída Ethernet. Exatamente, pendurando na saída Ethernet. Inclusive, né, essas máquinas já tinham Ethernet, não era... Não, eu acho... Não era por Talk, não. Ele falou em Ethernet mesmo. Não, a Ethernet rodava no Portal, falando do conector. Já era J45? Não era PNC. Então é mais fácil de trabalhar. Não toca o melhor Mac já feito. E aí, no primeiro teste dele foi com essa placa, ele teve que fazer a conexão no laptop, e aí ele descobriu que, que a Ethernet do SE30 não suporta autonegociação, já que vieram antes desse padrão, então você tem que forçar a conexão, e isso significa o seguinte: na verdade, na época do SE30 não existia autonegociação, existia negociação, porque não tinha alta velocidade. Não. Só que a placa não, ela parte do princípio que o mundo todo autonegocia. Pessoa, droga, deu merda. Até que numa atualização de hardware aparece o suporte a forçar, né, a desabilitar a autonegociação. Né? E é uma coisa muito específica. Provavelmente muita gente deve usar Vonnet para fazer esse tipo de coisa, para ligar equipamentos. Coisa velha. Que só tem a internet, nem pode ser, muitas vezes nem é coisa velha, mas depende de equipamento industrial. Não, por isso mesmo, assim. Você só tem flash, só tem internet, ou só tem flash no máximo, e você tá agregando no switch giga, você tem que abaixar. E aí ele fez um conector em alumínio para pendurar a placa dentro do computador, né, com direito a antena para fora. E agora ele leva o Mac dele para tomar café no Starbucks, né? Ficou um pouquinho pesado. E aí depois ele fez o programa na extensão Wi-Fi, porque depois que ele generalizou, né, porque ele começou a usar outras coisas. Ele se sentiu necessitado a selecionar qual Wi-Fi ele queria trabalhar. E aí, né, tem no GitHub o sítio que você baixa, instala no seu Mac clássico, e pronto, você configura qual Wi-Fi que você quer, e pronto. O seu simpaticíssimo, né, Mac clássico, né, você pode tirar um cabo da sua vida, no caso o cabo internet, para o seu Mac clássico. Agora pode levar o seu Mac clássico. Inclusive nos meus fóruns aqui tem screenshots não com a Network 1, né, mas tem com o nome de redes em tese reais, como Bulbasauro. Porque certamente alguém usaria o nome de rede Bulbasauro. Existe, se você procurar na internet, existem listas de nomes engraçados de Wi-Fi que você racha o bico de rir. Não, todo mundo já recebeu no Zap alguma coisa do tipo, né, tipo vizinhos brigando por nomes de rede Wi-Fi. Então o cara botar com a sua mãe é isso, é aquilo, é o outro, outro nome da rede do outro, a sua mãe também. Entendeu? Aquelas homenagens à progenitora, aquelas coisas, né? Sim. Tipo, né? Aquele comentário sobre
né, chapéu de Viking, aquelas coisas, né, básicas. Mas enfim, né, para quem tá marcando o bingo do Wi-Fi, mais um aí. Né, inclusive os posts, os tópicos no 68KMLA continuam bem ativos. Sim, tem bastante coisa para quem quiser ler lá. Para quem quiser ler, fazer, de repente faço melhor. Mas depois que você conectou seu equipamento clássico na rede sem fio, você vai querer imprimir algumas coisas, né? Nem que seja o boleto. E é óbvio que você não vai conseguir imprimir porque impressoras, como se sabe, fazem tudo menos imprimir. Impressora, né? Você sabe que as impressoras são criações do diabo para poder atormentar as pessoas. Elas imprimem só de sacanagem. Não põe culpa no diabo por isso. Pois é, né? Coitado do capiroto. Né, cara, acho que nem o capiroto merece, né? A criação, né? Ser conhecido como criador das impressoras. Né? Agora você imagina, né? O Ken Shirif tendo que consertar uma IBM 1403. 01? Não, a 1403 é a impressora do 1401. Ah, tá. Cara, eu tô vendo bem mesmo, tem um transistor de germânio quebrado. Exatamente isso. Como é que você quebra um troço desse? Só uma curiosidade, essa máquina, ela tá no Computer History Museum que fica em Mountain View, é do lado da sede do Google, né? Eles têm 2 1401 lá e uma impressora. Ah, eles querem imprimir coisa, né? Uhum. Então eu quero fazer aquelas impressões em caracterais que fazer de Jesus ou do Cristo Redentor de uma mulher pelada, que é realmente Mona Lisa. Eu só imprimia mais era da mulher pelada. Claro, só imprimir da mulher pelada. É o teste de impressora, né, minha gente? Pois é. E isso a impressora imprime? Essa impressora, pelo que tá dizendo, ela tava funcionando. Essa impressora, pelo que tá dizendo, ela tava funcionando e começou a aparecer, imprimir fora da linha, quando eu tenho uma mensagem no computador de print check error. Um erro de checagem da impressora. E aí foi examinar. A mensagem nada, acendeu uma luzinha, rosa a luzinha, era printer check error. Claro, essa é a mensagem. E aí ele achou, localizou, consertou e, para variar, escreveu um post no blog dele bem detalhado, como ele fez para encontrar o problema. Cara, assim, é basicamente aquela coisa, você sabe, quando o Ken Shirif e o Jimmy Maher escrevem, sai de baixo. Pelo menos 15 minutos para ler. Eu tô vendo aqui o padrão de caracteres da impressora. E esse padrão aqui de letras está me fazendo lembrar do tipo de letra que a Telerge usava nas contas telefônicas. Se bobear, eu acho que as contas telefônicas eram impressas numa impressora desse tipo. Talvez numa geração a laser que mantivera a fonte. Provavelmente faz todo sentido, porque sistemas de geração de conta normalmente assim, ficam muito tempo na ativa. Mudar o sistema já tá funcionando, né? Não é porque tá funcionando, é porque ninguém sabe como tá funcionando, por isso que eles não trocam. E sim, a impressora de 132, né, 132 colunas, né? Porque é óbvio que a primeira pergunta que ele vai fazer é: a impressora de 80 ou de 132? Agora a gente continua no mainframe, mas a gente vai para meu Deus, uma coisa mais soft. Cara, só pra essa foto aqui isso aqui já isso é power, né? E você reclama de ter que usar o grep. Caramba, como o pessoal programava o EDSAC. Essa foto do post já diz tudo. Cara, eu vou dizer que o que eu li não, assim, tipo, né, bateu no meu limite, ó. Pra quem não sabe, o EDSAC foi um computador operado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Foi um dos primeiros computadores no mundo no finalzinho dos anos 40, né? E é simplesmente um grande monstro. É um pequeno monstrinho, não, é um grande monstro, é um Godzilla. Tamanho. A pequena coleção de válvulas. Pequena, grande coleção de válvulas. Tem inclusive um vídeo mostrando como era feito tudo isso em 1940, um vídeo de 1951. O EDSAC já está lá. O TMOC, né, que é o National Museum of Computing em Bletchley Park, eu lembro quando eu estive lá em 2013, eles estavam em reforma do EDSAC, estavam fazendo inclusive uma captação de recursos, quem tivesse disponível para ajudar financeiramente ao processo para poder fazer a reforma do EDSAC. Estavam batendo de porta em porta perguntando se tinha válvula sobrando. Por aí, porque o que acontece, né? Museus que são públicos na Inglaterra são bancados pela loteria, então não tinha entrada de graça. O museu que não é bancado, a entrada é cara pra caramba, porque eles são particulares, então há um custo muito mais alto.
e eles não tinham financiamento, então o Timok estava fazendo essa captação de recursos para poder fazer a reforma desse de saque. E que bom, conseguiram. Em 2016 ela já estava disponível, inclusive eles fizeram um post, tá indo lá. Tem esse vídeo 951, tem também uma palestra apresentando também o processo de reconstrução dele, feito pelo Tony Abbey. É interessante. As pessoas literalmente programando com ferro de solda, né? É quase isso, né? É quase na base do ferro de solda. E assim a gente encerra a sessão Hackaday e podemos passar adiante? Não podemos. Sessão Walking Dead? Rise from your grave. E inicialmente que é a subseção Você Tubo. A primeira é a do Perifratic, né? É um canal que eu comecei a assinar depois que a gente fez aquela exibição. A gente viu aquele vídeo dele fazendo aquela restauração de louco, né? Aquela restauração daquele Atari 800XL. Depois que ele foi até o inferno resgatar o Atari XL. Aquele ali foi o meio que o cão, o diabo cuspiu, amassou, pisou. Aí sim é a culpa do diabo. Não é a outra não. Assim, o Mico, coitado, trabalhando nada. Eu comecei a assinar o canal, porque depois daquela restauração eu falei, vale a pena. E ele fez um vídeo mostrando um funcionamento, como é que funcionam as light pens, né? Lightsabers? Não, na verdade apenas light pens ainda. Como funciona a light pen, né? Fazendo no CRT, uma coisa que todo mundo queria na época, anos 80, tudo era muito falado. E ele filmou com uma câmera de 20.000 quadros por segundo, mostrar como funciona. E ele aproveitou e, para não perder a viagem, ele consertou uma light pen de um Amstrad PCW. Já que estava ali? Já que ela estava ali pedindo para ser reparada, o que ele fez? Reparou a de Takuja. Na verdade, a caneta ótica é uma coisa bem específica do tubo de imagem, né? Tanto que ela precisa do tubo de imagem para se fazer funcionar. Assim, duas coisas que se perderam na transição, né, do CRT, né, do tubo pro LCD e depois pro LED foram a caneta óptica, né, e né, e a Scanline. Não, a Scanline não. Qual é o nome daquele aquele negócio de tiros, que são daquela porra. Tem no. Aquele revolvinho que é uma aquele revolvinho. Isso. Pistola. Aquela pistolinha que tinha no Mega Drive, né? Que era o Duck Hunt do Nintendinho. Que tinha no Nintendinho e tinha no Master. Acho que o Mega Drive já não era dessa geração. Eu jurava que teve no Master. No Mega. Enfim. No Master com certeza. No Master teve, eu tive uma dessa aqui em casa. Isso foram coisas que se perderam porque dependia fundamentalmente, né, né, de mágicas em cima Dependia fundamentalmente de você saber em que ponto da tela você estava a partir do canhão da leitura do canhão do tubo de imagem. Na verdade, isso foi utilizado até por videogames, vamos botar entre aspas, razoavelmente recentes, né? A Saturno, o PlayStation, acho que até o PlayStation 1, mas aí já eram soluções muito mais sofisticadas, porque o pessoal já não recorrendo mais ao contato com a tela, né? Por exemplo, do PlayStation, do Saturno, de algum desses caras, ele tinha um conector para você ligar a entrada de vídeo. Você ligava a saída de vídeo do console na pistola. E assim ele conseguia saber pegar o sincronismo da tela. Funcionava em tese de forma síncrona, né? Só que aí é aquela história, né? Tipo, de certa maneira, gerava um complicador comparando com a maneira simples que você conseguia fazer numa light gun, aliás. Lembrei o nome agora. Light gun ou numa light pen. Né, que é muito mais simples você fazer numa light gun, numa light pen. Você falou, tipo, simplesmente você, né, tava lá, calculava em cima do retorno, né, do que te retornava e pronto. Tirava lá no pato, então, né, fazia o desenho. Dos videogames era uma solução até mais simples, dos Nintendinhos, do Master, do Master System era a solução mais simples. Literalmente, quando você apertava o gatilho, ele sumia com tudo da tela.
só deixava os sprites. Se ele estivesse lendo alguma coisa, como por exemplo, branco, você acertou o pato. Se estivesse lendo uma coisa, qualquer coisa diferente, então você não acertou o pato. Fim da história. Aliás, tem uma versão do Duck Hunt do pessoal o pessoal que foi da Karoshi para MSX1, que inclusive funciona com a pistola do Master. Sim. Eu cheguei a pegar uma pistola do Master para isso, para poder usar. Aí você só tinha CRT, tubo de imagem para brincar. Só que eu já não tinha mais CRT, também nem sabia aumentar a situação dela. Eu acabei que ela tava com problema, mas depois eu vendi a pistola e a pessoa que comprou consertou. Um abraço pro Fábio Frisch, foi ele que pegou. Consertou e usou para saltar um ônibus, não? Não, dessa vez não, mas teve gente que usou a pistola do Master como arma para tentar fazer assalto. Isso aí aconteceu mesmo. É bom que ele passa pela porta do banco. Até descobrirem que não é uma arma, de verdade. O importante é o fator surpresa. Enfim, até explicar que cozinha de pouco na tomada, né? Até explicar que perna de barata não é serrote. O outro vídeo, passamos pro próximo. Vamos passar próximo. O próximo vídeo é outro que eu também assino no canal. Também não vi esse vídeo, vou ser bem honesto. Do Retro Man Cave, que é a série Trash to Treasure dele. Onde ele apresenta uma jabuticaba britânica. Sim, ele apresentou um Amiga 1500. Nós falamos do Amiga 1500 para você que vai olhar e dizer assim: ué, teve Amiga 500, 600, 1000, 1200, 2000, o que é Amiga 1500? Bem, existiu sim. Você pode dar uma olhada no... Na verdade, existiram 2 Amigas 1500. É pior do que eu pensava. Não basta ter uma jabuticaba. Então, são 2 sabores de jabuticaba. 2 sabores de jabuticaba inglesa. Originalmente existia um Amiga 1500 que era uma, entre aspas assim, era uma solução de terceiros. Era uma empresa que pegava um Amiga 500, colocava num case de desktop e botava o teu Amiga 500 num teclado. Você tinha um Amiga com um case bonitinho, né? A Commodore viu isso e achou nojento, quis arrumar briga, aí pegaram o Amiga 2000, colocaram 12 unidades de drive e pronto, lançaram o 1500, somente na Inglaterra. Tem um vídeo dessa série do Trash to Treasure. É um vídeo de seus 16 minutos, mas é a primeira parte. Não, esse é um vídeo bem completo, que ele termina já com a máquina pronta. Ele não botou PT1 no início, então pelo menos na parte 1. Porque a parte 2, mas inclusive ela não está listada, ela aparece nos links. Tá. A parte 2 que não está listada fala dos problemas. Né? É mais de 15 minutos com os problemas que ele acha no meio do caminho. Que é basicamente o áudio estava com problema. E aí ele descobriu que como ele queria fazer um live stream com a Amiga 1500, ele precisava consertar esse problema do áudio. Porque o tempo do áudio estava quebrado. Não, e tem mais uma curiosidade. No primeiro comentário tem um próprio fixo ali pelo próprio Retro Man Cave, que ele tem um vídeo mostrando a história do Amiga 1500. Então que ele fala do Amiga 1500, a história, né, como é Commodore versus Checkmate. Checkmate era a empresa que fazia a adaptação. Não, e ele fez um vídeo, esse vídeo, ele fez o vídeo do Amiga 1500 com o cara da Checkmate, que por um acaso já deve ter acabado quando vocês estiver ouvindo o Kickstarter, né, para fazer a nova versão desses caras. Aquele gabinete do 3000 preto, né? Isso. Aí tá rolando bullying no vídeo aqui, ó. Paula, Denise e Fat Lady. Pobre Agnes. E aí basicamente é 15 minutos de concerto. Com mais 15 minutos não listados de concerto de áudio, porque a vida é isso. Você acha que consertou, não consertou. Aí tem que consertar de novo. Você acha que tá tudo certo, quando você descobre, não estava. E aí basicamente você, 15 minutos ouvindo a voz relaxante do RMC. Enquanto isso, vamos subir no nível de bizarrice? Vambora. Né? Porque isso não chega a ser a jabuticaba. Esse episódio aqui vai pro final de outubro, então já estamos falando de Sharp, né? New Life People, Sharp. New Life People, estamos aqui uma máquina que a gente falou no episódio. Sim. Eu acho que esse aqui só não chega a ser o New Life People. Não, porque esse é de 84, o Abkubu, sei lá, como é que se fala esse negócio aí?
Se eu entendi bem, é Akbilku. É o A, pronto. Enfim, basicamente, se ele estiver nos ouvindo, por favor, ou quem souber, descreva aí como fala o nome dele. Ele tem uns vídeos de concertos, e tem inclusive um vídeo que acho que a gente não lembro, acho que a gente chegou a comentar de concertos de PC. Nossa, o que a gente... Enfim, já deve ter, acho que a gente já falou dele, né? Inclusive tem um vídeo dele que tem um tocador de MIDI em disquete, né? Porque a gente não perde a oportunidade, a vida é isso. E ele achou um Nexus, um Sharp PC7000. Esse aqui não tá naquela confusão da família MZ, ele não é da família X1, ele não é X1 Turbo. Ele é um PC. Ele é Sharp PC, mas ele não é calculadora portátil, ele é dos poucos Sharp PC que são compatíveis com o BMPC. E ele é do modelo arrastável, né? É um modelo estou forte, eu posso carregar esse aqui pra cima e pra baixo. Esse é literalmente arrastável. Com aquele design de compact, né? Compact Portable. Não, o Portable usava um CRT, usava uma telinha pequenininha. Aquela bateria maravilhosa. Ele já era usava um LCD e a parte legal e divertida, né? Ele foi o primeiro computador do mundo com LCD backlight. Olha, backlight, uma coisa que felizmente a Sharp pensou que as pessoas quereriam utilizar o computador e ler a tela. Mas, spoiler, o LCD continua muito ruim. Fazer o quê? É a vida. Eu achei fantástica que a solução deles para o cabo do teclado. Né? O teclado é um troço... literalmente, eu acho que, enfim, tem muito espaço sobrando, né? Mesmo os padrões do teclado meio dos anos 80, né? Tem muito espaço em branco. Na verdade, eles precisavam fazer a tampa, né? Então o teclado teve que ser o tamanho da tampa. O problema é como você trabalha com o cabo, né? Você solta o cabo do seu teclado para poder conectar o teclado. Né? E claro, né? Os flops precisaram ser consertados, né? Que já tinham vivido dias melhores. Ele consertou, aí saiu caçando erro de todos os tipos de tamanhos até conseguir botar o computador, né? E aí ele joga VET, né? Que é um dos poucos jogos que ele tem que rodam em BMPC clássico. Tipo, você pega no LCD, né? É terrível para se jogar. Não se preocupe, mesmo com notebooks mais recentes, tipo aqueles Compact Aero, eram vendidos como se fosse uma espécie de sub-notebook, né? Ultrabook no dia de hoje. Qualquer coisa que tivesse animação na tela era... Não, até mesmo enquanto falo em termos de contraste. E como esse PC 7000 dele tem saída, né? Tem saída para monitor externo, né? Você bota no bom e velho CGAzão da massa, o jogo fica até mais rápido, né? Porque ele não precisa ficar invertendo cor para ser legível. Aliás, o bônus desse vídeo aqui é que você vai aprender a fazer aqueles cabinhos enroladinhos. Exatamente. Como enrolar o cabo, né? Como enrolar o cabo. Ele fez uma coisa mais inteligente, ele fez um micro cabo. Tipo, só 10 centímetros, não precisa mais que isso. É um vídeo aí de quase 25 minutos. Então, vocês podem... Um processo de desmantelamento de largura de... Olha, uma coisa que você raramente vê na Sharp, drive de 5/4. Nossa, nunca vi um computador Sharp com drive de 5/4. Você já viu alguma vez, Ricardo? Não. Você já viu alguma vez, Giovanni? Não, nunca vi. Aliás, uma coisa curiosa, essa máquina ela tem um drive que é um duplo deck. Ele é uma unidade que tem 2 drives. Ele é um pouco mais fino um pouco mais alto que o drive padrão e um pouco mais baixo que aquele grandãozão. Full height. Né? E você podia literalmente pendurar uma impressora nele. Sim, porque a impressora ela se conectava no computador. Mas enfim, né? Vamos deixar um pouquinho aí o New Life People de lado. E se você tiver, né?
alguma alergia à poeira, volta daqui a uns 5 minutos. A gente tá falando do vídeo do Adrian Black, né? Que ele pegou um Commodore 64C que foi largado no tempo, na chuva, no calor, no frio. Largado às intempéries. As intempéries, na área rural no Oregon, por mais de 10 anos. Sim, gente. O computador ficou tomando chuva, sol, frio, vento, calor, tudo junto por mais de 10 anos. Olha, a blindagem dele é de cobre. Ah, não é cobre, não. Tudo é ferrugem mesmo. Não, tipo, a blindagem se desfez na mão dele. Ele conta no vídeo isso, exatamente. Eu tô vendo aqui, a blindagem caiu. Sim, tipo, né, se você tiver aí, né, alguma coisa, pare de assistir esse vídeo aí, volta de 1 minuto e meio, 2 minutos. Não, o Commodore 64 deixado pra morrer. Foi largado pra morrer. Quase o bode expiatório largado no meio do deserto. Vou te contar. Nossa, tem imagens de dor e sofrimento pra todos os gostos. A única coisa razoavelmente intacta aqui é o Cid, que tava na caixinha. O VIC 2 que tava na caixinha de proteção dele. Cara, esse micro... O mais assustador que o bicho liga. Meu Deus. Não, assim, esse aí eu vou te contar, foi largado pra morrer, né? Ele deve ter sido usado como bode expiatório, pra expiar todos os pecados de Jack Tramiel. Acho que mais do Irving Gold. Nossa, cara, isso deve ter sido os dois, do Jack e do Irving. Que é a única explicação que você tem do estado que tava esse micro. Deve ter ferrugem até na tecla. Até na tecla de plástico. Ai, meu Deus do céu. É de sair correndo. É de ver e sair correndo. É coisa assustadora. E funciona no final das contas. Não, o mais assustador é isso, porque ele só fez uma rápida e breve e prática troca do fusível e pronto. E se realmente, né, se sacrificou pela expiação dos teclados dos pecados, aliás, dos teclados do Jack, do Irving e de quem mais estava dando mole na Commodore. O bicho continua, né, no estado lastimado, mas funciona. Isso que é o mais assustador. Ele ganhou até um dissipador de calor no VIC. Cara, mas o VIC merece, né? Te contar, hein? E nós vamos passar agora para a subseção? Vamos passar. Vamos dar vamos dar uma respirada agora. Uma respirada. Rapaziada, né, pro pessoal que tinha saído da sala pra Rinite não atacar, pode voltar. Vamos lá. Agora estamos oficialmente no Rise from Your Grave, né? Também. Aqui é Rise from Your Grave Shed. Agora é o Shed, que é o padroeiro eterno da sessão. Esse mês ele tava mais light, né? Só constou 2 coisas, né? Um foi um Intellivision com a tela cinza da morte. Esse deu trabalho, né? Ele teve que trocar 2 resistores, estavam errados. Que alguém colocou errado. Pois é. Ele trocou um 74LS00. Cara, como é que o cara coloca um resistor de 150 ohms em vez de 300? Sabe aquela aula de eletrônica que o cara aprende a saber o tamanho, a ler o resistor pelo código de cores? O cara faltou. Né? Porque nesse meio do caminho, inclusive, ele queimou um 74LS. Queimou o LS00 porque justamente o LS00 recebeu o dobro da voltagem que ele estava esperando receber. Pois é. E teve que trocar um chip de memória, né? Mas aí, se trocar de memória, faz parte. Faz parte do pacote. Mas aí depois voltamos pro Texas? Ou vamos ficar ainda no Intellivision? Não, vamos a rigor para o Texas. O Mayak Geneve é tecnicamente um... Sim, o Mayak Geneve, que é a marca que ele consertou, ele é um TI-99 4A, só que ele é um clone, né? Não clone. Você tinha que ter um TI-99 4A. Você tinha que ter uma PEB. Você tinha que comprar a PEB, o teu TI, e espetar esse trambolho aqui no seu TI. E ele simplesmente assumia o TI. E tomava posse da sua máquina, e você ganhava um TI com mais clock e com um 9938, ao invés do TMS. E o que ele teve que fazer nessa placa, então? Basicamente trocar capacitor de filtro, né? E os reguladores de voltagem. Só que ele teve que trocar todos. E também colocou o dissipadores de calor, né? Que estavam faltando aqui. Né, que alguém esqueceu de colocar. Ou tirou pra pegar sol e não pôs de volta. Esqueceu. Se eu não for memória, ele tem um 9990.
não. Então 90 é outra coisa. Ele tem um TMS 9900 com um clock mais alto. E ele tem, ao invés do TMS 9128, ele tem um 38. Então ele tem os mesmos modos de vídeo do MSX2. Porque porque na verdade é um upgrade de CPU e de VDP, né? Uhum. E é óbvio, você pendurava na PEBA. E ele possuía o seu computador. Exatamente. Literalmente. Tomava posse da sua máquina. Uhum. Literalmente tomava conta do seu, do seu computador. Inclusive, ele tinha nossa, deixa eu achar a imagem aqui. Tem uma imagem de boot bem bacana. Mas agora não quer carregar, então paciência. Aquela imagem com o Cisne, né? Imagem com o Cisne que eu acho realmente, que eu achei que ficou bem bacana. Bom, parar de falar de coisas do Texas. Sim, vamos agora. Vamos aos Mano Parça. Vamos lá. Brasil! Primeira é que agora a produção do Spectrum Next tá andando e estão acertando agora para começar a produção em massa dele. Agora é meter bronca e quem tá na fila esperando, o jeito é aguardar. O que também já está indo a nova listinha da Power Graphite. Pode lembrar que a Tecnobyte está vendendo essa leva agora que eles estão anunciando da Power Graphite. Já vai vir com o adaptador. Porque eles tiraram o suporte a esse vídeo e a vídeo composto. Sim, eles tiraram diretamente na placa para poder diminuir a placa de tamanho. Mas você querendo ter um adaptador, eles vão mandando junto o adaptador. E aí, em vez de você usar o VGA 15 kHz, você usa esse vídeo ou você usa o... Aliás, parênteses, acho uma pena que não é uma tarefa muito fácil hoje em dia você achar um monitor com esse vídeo, uma TV com esse vídeo. Esse vídeo é legal. Mas, e um outro Mano Parça nosso? Sim. O Riggs, um abraço pro Riggs, restaurando um cartucho de Atari. Fez a limpeza, fez o relabel. Eu vi esse vídeo adicionado lá, mas eu não tinha assistido ainda. Bom saber. Obviamente aquela coisa que exige muito mais paciência do que propriamente trabalho braçal, como toda limpeza que se preza, né? Aliás, ele tá refazendo aqui, remontando e restaurando cartuchos da Atari que não são da Atari, né? São cartuchos com o case da Atari, a arte da Atari, mas que são jogos da Activision. É aquela coisa quando, depois de alguns anos, a Atari já nas mãos do Stremio relaxou e se você publicar outros jogos, tudo bem. Mas nesse caso específico, eu acho que como ele está restaurando um cartucho do Atari... É do Atari brasileiro, né? Brasileiro? A Gradiente passou a... Isso, a Gradiente ela pegava esses jogos da Activision e publicava... Como Atari. Você via lá Activision, tá bem grande o Atari, tá maior do que o... Aqui era pequenininho. Tá bem grande, era pequenininho. E o Polivox, né? Polivox miudinho e um relevo de Activision que devia ser o case que eles usavam nos Estados Unidos. Aí tá um trabalho de limpeza, né? Aquele trabalho bem cuidadoso. Eu vejo o vídeo do Riggs é bem cuidadoso nessa parte de limpeza. Até quando ele pega essa marreta aqui e dá uma marretada no cartucho. Exatamente, né? Essa que tá no final, né? Mas acho que a parte de limpeza do Riggs eu não tenho essa paciência, eu vou ser bem honesto. A minha paciência com limpeza de cartucho, ela bate num ponto X e acaba. Agora, continuar a nossa sessão, que continua sendo um nome fixo, continua meio sem ser uma sessão fixa. A gente estamos decidindo ainda o que a gente vai fazer. Enfim, mas enquanto não decide, vamos falar dela aí. Vambora. Essa vimos no Face, no nosso grupo, né, no Retrocomputaria, né, se você não está inscrito lá, azar o seu. O Marcelo Cabral, ele resolveu tirar o pó, né, de vários programas que ele fez, né, em vidas passadas. Ele fez na sua juventude? E tá colocando no GitHub. Então ele tem um particularmente que eu achei bem interessante,
que é um de controle de videolocadora. Uma coisa que não existe mais, né? Existe, chama Netflix agora. Você não tem que mais fazer fichinha, tem que ir lá pegar, né? Você fez fichinha do mesmo jeito ainda. Sistema câmera 3, 1992. Isso aí tem cara de sem olhar, Clipper, né? Inclusive ele mostrou a splash screen CGA do sistema. Né? Já que o clipe não suportava modo gráfico, mas gambiarra tá aí pra isso. Acho que podemos dar um jeito. Se existe uma maneira de gambiarrar, será gambiarrado. Mas ele mostrou também um outro aplicativo feito em Clipper que acessava o modo gráfico. Ele postou também, né, dos códigos fontes dele, um gerador de etiqueta gráfica, que é logo o primeiro, né, que ele uma série de ferramentas para converter, editar e listar bibliotecas de imagem, ícones para um print master, né, e imprimir etiquetas em impressoras matriciais, né. Inclusive ele mostra um exemplo de como funciona essa etiqueta. O seu trabalho era simplesmente, sei lá, cortava a etiqueta e colava onde você queria. E um outro é que ele fez em alguns programas em Visual Basic, o código está para 3, porque, enfim, depois converteu para 3, mas o código é o mesmo, né? De jogo da memória, resta um jogo da memória. O Visual Basic 1 pro 3, você conseguia, entre aspas, tranquilamente fazer converter o seu código. A recíproca não era verdadeira. Então, aquela programa não fazia conversão por 3 e rodava. Acho que só pro Visual Basic 4 que as coisas começaram a ficar complicadas. Mas quando a Microsoft bifurcou o código de 16 para 32 bits, e aí ficou mais difícil fazer a transição entre coisas. E como tudo da Microsoft, você nunca volta. Exatamente, que vai e não volta. Ou não. E seguindo aí, mais Sharp. Mais New Life People. Só que agora é um Sharp brasileiro. É um Sharp local, mas que tem relação com televisão. É o Mauro Xavier mostrando um hack ou mod, ou como vocês gostariam de chamar isso, para ligar vídeo componente no Hotbit. Caramba! A imagem fica incrivelmente nítida. Aliás, ele aproveitou o mod para terminar o jogo Comando 4 com cheat. Um jogo que eu nunca entendi, pra ser sincero. Ele acha até que as cores ficaram mais agradáveis. Porque o jeito como ele fez, ele ligou simplesmente. Isso aqui é um potenciômetro? Ligou 3 potenciômetrozinhos e vamos que vamos. 2 potenciômetrozinhos, vamos que vamos. Então ele tem um ajuste meio manual, mas você tem circuitos e alguns transistores que você pode utilizar aqui que podem deixar a qualidade um pouco melhor. É um molde simplinho que ele fez. É só tirar com essa placa barulhenta de AV do Hotbit, já é maravilha. A gente já fez, né, episódio sobre saídas AV e acho que a gente vai ter que acabar voltando. Eu fiz uma adaptação dessas. Né? Eu cheguei a fazer, mandei vídeo pra vocês. Só consegui ficar no Y. Eu lembro que você tava apanhando do PB e do PR. Ficou complicado pra eu mexer no resto, mas tudo bem. Agora eu aprendi o resto da dica. E falando em coisa menos complicada agora, o Emílio Aoi, que finalizou o projeto, né, do kit de computador que era... Esse é o Nestor? Não, né? O kit da eletrônica digital, né? Não, CDM não. É o modelo local, CDM80 é uma cópia local do nosso querido e amado MPF-1. Aquele computador de kit que é vendido até hoje. Aquele que deu origem à maçã furada, né? Isso? Não, o MPF-1 é 80. É o MPF2 que deu origem à maçã furada? MPF2 que é o TK2000. Esse cara que é fabricado até hoje, não mais pela Acer. A Acer vendeu o projeto para uma empresa britânica. A gente falou disso. A gente falou disso no começo do ano passado, no episódio sobre a Ásia. E aí eu terminou de montar o CDM, em que ele literalmente refez a partir da foto. É um
é um tremendo de um trabalho. Cara, esse trabalho de criar coisa a partir de informação de foto, coisinha que, né? Olha, haja. Bom, passa para notícias que abalaram o mundo? Vamos lá. Vamos só ter MSX aqui. Bom, vou começar então. Vai lá, Ricardo, você começou com esse papo aí e termina com ele. Pô, não fui eu não. Isso não tem nada a ver comigo não. Do opinião do mercado, não era seu esse post, não? Eu tô fugindo. Na verdade foi o seguinte, foi o outro Ricardo. Ah, tá bom. Foi o outro Ricardo. Na verdade foi o Ricardo do Mundo Bizarro. Foi o Ricardo do B. A ideia desse post foi estimular o pessoal a pensar, conversar sobre tanto micro que estão fazendo, propondo substituir um novo MSX, FPGA, ou todo discreto, ou em forma que seja. Eu encontrei 15 projetos que eu listei, agora na verdade são 19. Não sei se eu poderia enquadrar o mais recente, aquele MSX feito nas plaquinhas que a gente comentou, ligados num backplane, se a gente poderia encaixar ele como um desses projetos. Talvez não, porque ele é MSX2. Mais 15 máquinas, e aí eu entro numa discussão de como é que está a situação, e aí mercado, perfil econômico, um pequeno censo da comunidade, pessoas que estão comprando, e aí eu lanço a pergunta se realmente isso compensa. Eu falei lá que eu acho muito perigoso, mas tivemos vários comentários, várias pessoas, inclusive o Vitor Truco comentou lá. Tivemos 12 comentários. Pois é, eu vou ser sincero, por ocasião que vocês estiveram ouvindo dizer isso, provavelmente eu já li e já respondi, ao menos espero, mas não tinha feito isso, até então eu não fiz, até o dado dessa gravação, mas a gente já tem lá 12 comentários, às vezes quando pinta mais um, conversando sobre a respeito, se compensa ou não fazer. O Truco explica o projeto dele, MSX-SM, a gente conversa sobre os projetos, como é que tá, o que tá saindo, não tá, e pensando isso aí. Eu, em particular, já adianto que eu acho, pessoalmente, que é muito perigoso. É um tipo de um projeto que eu acho, no mercado fica meio massificado. Eu posso estar errado, espero estar errado, porque o mais que eu quero é ver MSX sendo vendido por aí, microclássico. Claro que a MSX é minha preferência, mas microclássico sendo panfletado e despachado para tudo que é canto. E espero que saia renda um diálogo legal. Dei uma passada lá nos comentários para dar uma olhadinha. É uns papos interessantes. Um bocado de textão também, né? Sim, você trouxe todas as pessoas que fazem textão no Facebook para o Retrocomputaria. Não, ainda não, nem todos. Só alguns. E enquanto a gente não faz nossos próprios textões... eu faço lá no Retrocomputaria, quando eu faço um. Não, você faz um, mas tipo, eu não fiz o meu no comentário desse negócio. Vamos falar do Nestor, né? O Konami Man. Isso, o Konami Man, o cara... Acho que os filhos dele também se chamam Nestor, né? Nestor 0, Nestor 1, Nestor 1, Nestor 2. Deve ser alguma coisa do tipo, porque tudo que é software leva o nome dele, né? Então. E ele conta a história, inicialmente saiu no fórum da MSX.org. Em linhas gerais, não vamos contar os detalhes para matar o page view, nem o nosso, nem principalmente o da MSX.org, mas o Nextor, famoso sistema operacional baseado em MSX-DOS 2, a intenção era que ele fosse o MSX-DOS 2.50. Agora, oficialmente, ele é um software de código aberto e está liberado sobre uma licença que, segundo ele, é a licença MIT. Mas tem mais cara da licença BSD do que outra coisa. E aí ele conta a história, ele conversou, ele conheceu pessoalmente o Kazuhiro Nishi, conversaram, falaram sobre várias coisas. Tem um segundo post contando essa história, eu fiz poucos dias depois, não contém detalhes, dá um pulinho lá para ler, vale a pena para saber. E agora oficialmente o Nextor é um software de código aberto, tá no GitHub. Eu já baixei, dei uma olhadinha, não entendi muita coisa, e agora ele tá pedindo ajuda do tipo, quem tiver disponível me ajudar a compilar esse negócio no Linux, eu agradeço. Eu não achei muita dificuldade, não. Se ele fosse uma pessoa do bem que usasse 100% de verdade... Mas esse é o problema que eu acho que... eu tô brincando, assim... Não. Todo o set de ferramentas que ele tá usando Não, acho que a questão não é de brincadeira, não. Não tô dizendo que tô brincando. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem um ponto realmente nessa história, que é o seguinte, nunca que o Nestor, ele fez algo pensando, ele fez um código para ele mesmo. Sim. Tanto que ele fez 2 ferramentas lá que estão em C#. Justamente. Ele fez um código para ele mesmo. A partir do momento em que você libera o código, e aí o código passa a ser para os outros,
Pois é, né? Que tem um monte de problemas que você vai ter que corrigir. E eu vejo, por exemplo, né, uma coisa que eu sempre lembro, toda vez que tem alguma grande liberação de código, o pessoal passa um tempão pra limpar faxina, é faxina. Assim, pega mal, né? Não. Se o teu código tava largado num canto, é só faxinão. Se o teu código tava largado dentro de um repositório Git privado seu, é algo um pouco mais complicado que um faxinão, porque teu faxinão / Git Stash, Git Squash e depois Git Rebase para arrumar toda a bagunça, para ninguém ficar vendo. E fora umas ferramentas curiosas em que você, não no caso desse projeto aqui em particular, né, mas em outros projetos que você vai varrer todos os releases, todas as versões de arquivo que tem dentro do seu repositório para procurar senha. Porque o que mais acontece é o pessoal comitar senha, sabe? Não deveria acontecer, mas acontece. As boas práticas dizem que não é pra comitar senha, mas, né? Sempre vai lá, uns 3 commits depois que ela se toca, a senha tá lá. A lei de Murphy, né? Uhum. Bom. Aliás, eu vou dar só um adendo aqui. Não este código, parte do código do Nextor estava disponível no repositório do Bitbucket, do Nestor Soriano. Algumas ferramentas, tipo o FDisk, inclusive, estava lá. Tanto que eu lembro de ter visto isso quando eu pensei e agora eu vou ter que fazer isso, né? Fazer uma sugestão pro FDisk, porque ele coloca todas as partições que ele cria com o mesmo nome, que gera uma confusão maravilhosa se você não usa o Windows. É verdade, ele vai criando com Nextor, Nextor 1, Nextor 2. Não, quem põe o 1 e o 2 é o GNOME, ou o KDE, ou o ambiente operacional que você está usando, porque todo mundo tem o mesmo nome. Isso, assim, eu tinha verificado isso, estava tentando dar uma rechecada, assim, alguns dias antes dele fazer essa liberação, e eu percebi que o código não estava mais lá. Eu achei estranho. 2 dias depois, o código foi liberado. Não, mas aí não mais no Bitbucket, direto no GitHub. Acho que é bem interessante que você pode saber como vai fazer ferramentas pro MS-DOS 2, porque quase tudo que foi feito pela IS Systems em 86 foi feito em C. Sim. O interessante assim, ele está pedindo ajuda hoje em dia para quem quiser ajudar no desenvolvimento, quiser participar, tá precisando para quem estiver disposto para dar uma força aí, claro, agora o código é aberto. Ele quer ver primeiro essa questão dessas 2 ferramentas que ele fez em C#, de forma que ele possa facilitar o processo para poder compilar o Nexor no Linux. Ah, mas tem C# para Linux. Sim, eu sei disso. A gente tenta pelo menos ver o que fazer essa ferramenta dele. Eu, sinceramente, eu tenho uma coisa mais séria para ser removida, que é tirar o uso do M80. Se ele poderia usar o Pasmo, que a sintaxe é mais parecida, e tiraria a necessidade de você ter o emulador de CPM comentado no projeto. Mas esse é o tipo de trabalho que eu acho que vale a pena, assim, né, de alguém fazer o fork, né, e fazer essa refatoração de código. Isso, vamos para os pull requests. É aquele pull requestzão da massa. Bom, vamos passar para frente? Bola para frente. Vamos parar de falar de MSX e vamos falar de MSX. Não, ainda não. São as fotos da coleção do Juan, né? Não são fotos da coleção do Juan. Não, isso aqui não é o depósito do Juan na casa do Alfredo. Não, isso aqui também não é o depósito lá da área 51. É perto. É o armazém do Museu da Computação de Rhode Island, né? O sujeito faz uma visita e o Juan começa a ver as fotos que ele colocou e diz assim: aguenta aí que eu vou ali ter 87 ataques cardíacos e já volto. Cara, eu quero ver organizar isso tudo. Vai precisar ter uma pequena equipe para fazer essa triagem. Não, tem que ser uma grande equipe. Não, eu adoro a tag que o Juan bota nessas horas, chamada A Inveja é uma Merda. A Inveja é uma Merda. Eu sempre rio. Que, aliás, é a melhor tag, né, de todo retrocomputaria. Olha, amiga, 1, 2, 3 amigas 1000 e uma amiga 3000 lindo aqui. Apple III. Um 128, uns Atari ST perdidos. Um Golden 2, que deve ser um... É um clone de Apple II. Isso eu já sabia. Não precisa ser muito inteligente para saber. É um clone chinês, não feito no Brasil. Uma montanha de impressoras. Não, uma montanha de tudo. Aí um monte de coisa, um monte de gabinetes grandes, né? Parece lembrar vagamente uns PDPs, um monitor de tubo em cima de um lá, um monitor de LCD. Hein? O que esse cara tá fazendo aí? É um monitor alienígena. É uma máquina da Digital. Como eu falei,
painel de controle, os Amigas 1000 que você viu. O LCD, na verdade, ele tá do lado de um mainframe. Essa coisa preta que tá aqui, isso aqui tem cara de ser um Z10. E essa máquina do lado deve ser a máquina que é no pacote. Aí você ainda tem no Commodore, tem Commodore CBM, Commodore PET, mais de um. Z10 não, acho que é anterior ao Z10. Dá pra ler um E-Server aqui. Olha, tem uma das fotos que só numa olhada dá pra contar 6 Mac clássicos, fora a montoeira de tubos. É assim, vamos parar de olhar isso aqui, que senão... Não vou fazer mais nada hoje. Embaixo do Mac são monitores do TRS-80. Cara, se a gente for realmente parar pra olhar, a gente não vai terminar esse repórter reto. Não vamos gravar o do mês que vem. Não vamos gravar o repórter reto do mês que vem e por aí vai. Vamos voltar em 2020. Olha, achamos algumas TVs também. E a gente vai ter os 87 ataques cardíacos antes que a gente teria, né? Então pronto. Então vamos, deixa eu fechar. Fechei a aba, vamos passar a próxima. Fechar. Já que eu vi um desktop da Dell, vou fechar aqui. Tá, vamos falar de orelha. Oi. Cara, é interessante isso aqui, é o projeto EARS, Electronic Audio Recognition System, para o Coco, que é um sistema de reconhecimento de voz. É os orelhas. Muito interessante, o Juan conseguiu aqui ver um vídeo com demo, né, uma demonstração. O software está disponível no Color Computer Archive, software e manuais. E tem 2 links, né? Tem tanto essa parte do EARS quanto um comentário do Brian Yesler no Facebook, que ele comenta que... Não, acho que eu peguei o link errado. Alguns dias depois nós publicamos um complemento para isso. Ah, tá aqui embaixo, tava no pingback. Alguns dias depois nós comentamos isso de um projeto do Mike Guzzi. Ele utilizou o IAS, eles fizeram engenharia reversa dos chips, é a coisa mais louca ainda. Sim, tem inclusive um videozinho lá, e originalmente está em fita VHS, ele subiu lá e o Juan colocou. Que a apresentação foi a tese mestral dele, ou coisa parecida, né? Bom, e para fechar de maneira gloriosa essa sessão... Gloriosa, um micro da Sharp. Outro micro da Sharp. O MSX que ia disputar todo mundo, né? Ele tem a cara de Panasonic. Sim, vocês ouviram no episódio que achar, né? Enfim, vocês já sabem. Então sim, a Sharp fabricou o MSX retroativamente. Se você não concordar, o problema é seu. Isso é a história de como eu consegui o meu Toshiba FSTM1, que é exatamente igual, mudando a cor por fora, igual a um Panasonic FSA1 MSX2, extremamente comum. A diferença é que eu brinco que ele fala com o FSA1 branco. E aí a história, como eu consegui esse micro, né, que alguns comentaram, falaram, até foi no grupo de Zap, falaram, eu falei, tá aí, contar essa história. E aí eu resolvi contar a história de como é que foi, com detalhes, incluindo os detalhes sórdidos e os problemas. Então tem aventura, tem romance, não, romance não tem. Tem aventura, tem ação, tem suspense e termina com comédia. Sim, olha um degradê. Sim, tem um degradê também, a foto com a parte da família reunida. Né? E a comédia, né, é o italiano mandando pra Rua do Corno. Rua do Corno. Não, ele não mandou pra Rua do Corno, né? Não, o mais interessante é que ele mandou pra Rua do Corno. Na verdade, ele mandou pra Rua do Corno, não. Ele mandou. Ele não vendeu pra Itália, ele vendeu você mandou pro endereço que o Juan indicou, né? Na verdade, a história em resumo é o seguinte: o italiano, ele não queria mandar pra fora da Itália, não mandava nem pra Ilha de Capri, acho que nem pra Sicília ele mandaria. Nem pro quarteirão do lado. E se mandasse pra fora ele ia pedir uma fortuna. Aí o que acontece? O Juan conseguiu pra mim que uma amiga da ex-esposa dele, que casou com um italiano, estava morando na Itália, se ela poderia receber e enviar o micro pra cá. Aí ele transferiu o endereço dele para o endereço dela e comprou. O italiano mandou pelo correio para casa dela. Ela empacotou e mandou pro Brasil. E aí eu não sei se pro famoso endereço comercial do Juan. Que na época era aqui no Rio de Janeiro, na Rua do Carmo, e provavelmente o cara não entendeu o que ela escreveu, e aí saiu a Rua do Corno. E aí foi enviado para a Rua do Corno, o Juan recebeu, e eu depois paguei todo o processo, tanto ao Juan quanto a moça lá, amiga da ex-esposa do Juan, depositando um dinheiro na Caixa Econômica Federal, que ela devia um dinheiro para a tia dela, então eu pago aqui.
Não, o mais legal é que ele ainda trocou o 2 pelo 7 no CEP. Não, o pior quem anotou isso, né? Porque a amiga a conhecida do Juan, que foi da onde veio. Isso não veio pelos Correios, né? Isso veio pela. Acho que veio de UPS, se não me engano. Veio pela UPS. E que ninguém sabe exatamente como o troço conseguiu chegar no endereço correto, estando com o nome da rua e o CEP errados. Pois é. Então foi feito. Bom, não tentem fazer isso em casa. Pois é. Aí depois, posteriormente, eu consegui uma fonte do FSA1 mesmo, e o micro tá aqui, ele funciona, bonitinho. A única coisa que eu tive com ele foi que a GR8net não funcionou nele. Eu tenho que testar melhor para ver o que aconteceu. Eu tenho que ver o que aconteceu. Mas ele não detecta, só a GR8net que eu tive problema com ele, mas o resto ele funciona muito bem. É um MSX2, ele internamente ele é bem diferente do FSA1, começa que a placa não é de fenolite toda, e é um micrinho simpático, eu gosto dele. Essa aqui é a versão original. Eu também. É a versão original, não é a versão que a Panasonic falou. Dá pra fazer mais barato. Eu também desconfio disso. Mas chefe, o plástico vai ficar uma bosta, pinta de preto. Vambora, toca o barco, vambora, tem que cortar, tem que baixar custo. Exatamente, né? Tem que baixar custo, e existe uma rua do Corno, que acho que agora virou Rua do Forno, deve ter mudado o nome, em São Luís do Maranhão. Seu MSX poderia ter ido parar lá no São Luís do Maranhão. Aí eu mandava minha cunhada buscar. Meio viajadozinho esse teu computador, hein? Eu teria pedido a minha cunhada pra ir lá buscar, pra mim, mandar pra mim. Não, minha cunhada não mora na Rua do Corno, tá, gente? Mas ela mora em São Luís do Maranhão. Ela mora do lado, na Rua do Otário. Por aí. Rua do Mané. Enfim. Passemos aos comentários? Isso, encerramos o Notícias que Abalaram o Mundo e agora vamos comentar os comentários. Episódio não venta. Ninguém fez essa piada, eu vou fazer agora, tá só de regra. Episódio. Não venta. Nosso episódio de ventilador quebrado. Olha, eu queria avisar a todos que eu não aguentei ligar o ventilador porque eu não tô aguentando de calor, tá? Então, aqui venta. É um episódio nós falamos sobre software nacional para MSX, foi um episódio bem grande. Nós tentamos falar de quase tudo que a gente conseguiu localizar. Ainda deve ter faltado alguma coisa. Que faltou. Então nós tivemos na parte A, tivemos 9 comentários. Tivemos, a princípio, o comentário do Melo Júnior e o comentário do Antônio José Melo Leite Júnior, provavelmente as mesmas pessoas, já que o ícone é igual. Não, é pai e filho. Tinha que ser Melo Júnior e Melo Neto, né? Júnior ao quadrado. É que não tinha o símbolo no teclado. E aí o Melo Júnior pergunta, muito bom, vocês lembram do Eva, editor de vinhetas animadas? E depois o pai dele, o filho dele, ou mesmo pessoa, embaixo. Na verdade, não nem ouviu o episódio, mas sempre quis rever o Eva. Não, cara, não é a banda Eva, pelo amor de Deus. Mas aí eu comentei embaixo, ouça que você terá uma surpresa. A gente falou do editor de vinhetas animadas, sim. Da Bahia Vídeo Informática. Vamos lá, seguindo na sequência aqui, o comentário do Boagro, né? Muito bom escutar essas histórias. Fico pensando em quantos países além do Japão que o MSX se profissionalizou com vários aplicativos e não ficou apenas como um videogame de luxo. Como eu vivia na Polysoft, acabei comprando Aquarela. Não usei muito o Grafos 3 também. Na escola fiz um trabalho em grupo de 200 anos de Inconfidência Mineira, todo com MSX, texto no TazWord, gráficos desenhados pixel a pixel na Aquarela Viva, porque o Aquarela não tinha zoom. Tiramos 10. Eu comprei outro app que você criava cartões de aniversário, Natal, etc. Usei bastante também, não lembro o nome, talvez era Print Master ou algo do tipo. Muito provavelmente pode ter sido Poster Maker. Eu também acho, muito provavelmente era o Poster Maker. O MSX personalizou. Na Holanda ele foi muito usado como equipamento, a ponto que só muito depois, meados dos anos 90, que eles começaram a ser substituído por PCs. Não sei outros países. Não sei da Holanda. Na Espanha o pessoal utilizava muito em autoescola. Até hoje, né? Ele foi usado, na verdade, ele foi usado no mercado educacional em diversos lugares, profissionalmente. Acho que a gente pega alguns exemplos lendo revistas argentinas de MSX, alguns exemplos interessantes. Eu acho que teve alguma coisa também interessante na Europa a respeito disso. Na Inglaterra não, porque a Inglaterra acabamos descobrindo que o MSX era caro pra caramba. Cara, convenhamos, né? Competir com o Sircliffe Sinclair é difícil, né? Não, o MSX, o Pazop era mais caro que o MZ800, que já era uma máquina cara no Japão, na época do lançamento. Você vai entender o que os importadores
os importadores ingleses estavam fazendo ou tinham na cabeça. Mas a Inglaterra tem uma política meio curiosa de importação. Eu acho que a Sharp devia ter fábrica local, então conseguia amortizar um pouco esses preços aí. E talvez a Toshiba e a Sony, por talvez não terem fábricas na época, não conseguiam fazer. Não duvide disso. Agora alguém passa o comentário do Jaime? Deixa que eu pego o comentário do Jaime. Cadê que eu já me perdi aqui? É muito parecido com o comentário do... O Jaime, na verdade, responde ao Fernando, né? Ele diz que pode estar enganado, mas acho que o Brasil foi o único país do mundo em que durante os 2 ou 3 anos existiu um cenário de utilização profissional, ou melhor dizendo, comercial do padrão MSX. Eu acho que é profissional mesmo. Teve um trabalho, não é só comercial não, teve profissional também. De profissional liberal, atestado de velhice nesse momento, né? Né? A juventude milênio que nos ouve nem sabe o que é isso. Enfim, melhor não saber mesmo. Desculpa aí, os milênios. E isso graças à família da reserva de mercado, além de algumas particularidades do padrão MSX, como a compatibilidade de nível de arquivos com planilhas e bancos de dados dos então careções específicos compatíveis, expansibilidade CPM, 80 colunas, etc. Algo que, pelo que me consta, não aconteceu nem no Japão, em razão da falta de disponibilidade alternativas primariamente destinadas à utilização séria. Bom, no Japão... Né, acho que ninguém nunca pensou, né? Eu acho que chegaram a usar, mas não foi tão forte quanto aqui. Não. Veio um uso muito, muito sério do GMSX para edição de texto, né? Tanto que Sim, os MSX da National em geral, todos eles eram Apuros. Uns até eram impressora. Mas o Apuro é uma coisa muito específica, né? Uhum. Sim. Porque o Apuro, ele é, na prática, ele é um computador de uso único, né? Que é a coisa que é extremamente japonesa, né? Em nenhum outro lugar do mundo teve o Apuro. Você teve computadores dedicados à impressão à edição processamento de texto, mas também faziam outras coisas, não estavam amarrados, né? Mas eu acho que como o Apuro não teve. Ele lembra que na época era muito comum encontrar MSX quase sempre expert em consultórios médicos e odontológicos, a questão do pessoal liberal, consultório comercial, multilocador, etc. Algo que provavelmente não se repetiu em nenhum outro lugar do planeta. Acho até que daria um bom tema para um documentário, se é que já não foi ou está sendo realizado agora. E aí o Gilmar Fraga responde embaixo. Na Espanha também o MSX teve uma grande penetração, mas eu acho que não teve tanta penetração, né, nesse profissional liberal não. Até porque acho que esse espaço que ocupou na Espanha, acho que foi o Amstrad, né? Acho que o Amstrad ocupou mais. Acho que o Amstrad ocupou esse espaço do pequeno profissional liberal na Espanha. Mas assim, o que eu sei que na Holanda teve muito uso, porque foi medido pelos holandeses. Brasil, já foi o assunto que nós tratamos. Mas aí teria que ver outros países, eu não tenho certeza. Mas eu imagino que assim, o próximo que foi o Brasil foi a Holanda. Próximo, nisso. E aí depois vem nosso chapo Danjovic. Também fala de alguns programas que ele fez, e aí ele botou os links lá para quem quiser inclusive baixar, tá no blog dele, tá disponível. Um copiador de fitas cassete inspirado no PC Tools, um detector de código Morse. Olha, o Morsex. Hã? Achei que fosse pornô. Um copiador em Screen 2. E ele comenta, as cores são horríveis, mas é por causa do monitor monocromático que eu usava, também conhecido como TV Philips TX. É a mesma desculpa do cara que fez aquele desfragmentador de FAT 12 para MSX, o Improve, né? Sim. Não, só que as cores dele estão tão razoáveis. O Improve usa amarelo com magenta. Não era fundo preto com magenta. Preto, magenta e amarelo. Nossa, é verdade, a borda é amarela. Nossa, gente, só alegria, hein? Aí ele coloca, nesse último link tem um outro copiador que peguei com um amigo lá pelos idos de 88. O irmão dele passava de um grupo que fazia software para MSX. Mas o que o pessoal mais fazia era copiador, né? Sim, porque era a demanda do mercado. Era a demanda do mercado, era copiar. Pirataria. Mas eu achei legal o Morsex aqui dele. Giovanni, agora tua vez, leu do Punk. Vamos lá, vamos seguindo aí. Aí o Peter Punk respondeu, né? Usei muito Grafos 3, o Aquarela muitas vezes fazia uma parte do desenho em um, convertia para o outro, fazia outra parte no outro, editor fazia de volta e ficava nesse ciclo até o desenho ficar legal. Outro que eu também usava bastante era o PageMaker da Nemesis e o Professional Publisher da Discovery. O PageMaker era uma vida triste de lentidão, praticamente abandonei depois que descobri o Professional Publisher. Fiz muitos jornalzinhos, boletins, pôsteres, etc. nesses dois programas. Concordo com ele, o Professional Publisher era muito mais rápido, o PageMaker era uma
Uma luta. O Hitmaker era em Basic, caramba. Eu sei, por isso mesmo que ele era uma luta. O problema é que quando surgiu, assim talvez a grande coisa da Discovery foi quando ela padronizou que ela iria usar programa compilado em Pascal e aí aquelas vantagens que você tem quando você padroniza numa linguagem e tal, é que você pode começar a explorar a velocidade. E aí realmente, assim, conseguia em termos de velocidade, umas coisas bem interessantes. E óbvio, né? Rodar em Basic sem um turbo da vida é pedir pra sofrer. Nossa, aqui, nos Hydros do Elixir Expert desenhava. Até porque as rotinas de desenho em Basic eram muito lentas. Elas são lentas porque, na verdade, elas tentam ser inteligentes. Isso dá um post muito louco no Projeto Computaria sobre tentar explicar por que o Basic do MSX é mais lento para desenhar coisa, porque ele quer ser inteligente, ele quer ser legal. Sempre que um software quer ser legal, ele se atrapalha. Exatamente. Mas isso um dia vai virar post. Um dia. Quer dizer, se não virar também, em algum momento alguém vai reclamar pro Giovanni e vai tentar fazer um post. Ele vai ser obrigado a fazer. Bom, e o Vladivostok? Vai lá. Adorava usar o Solstice 2, pena que não evoluiu além do 1.5. Uma versão 2 será uma boa, agora com o Nexon então seria perfeito. Usei bastante Grafos 3, Aquarela e PageMaker para fazer trabalho de escola. De cabeça só me lembro de usar esses na época, fora as apresentações de Basic que fazia e gravava em VHS, tanto para uso pessoal como para apresentações na escola. Olha, subtitle, ele que era o cara das legendas. Né? Indo agora pro 90 parte 2. Parte B, né? É o parte B, depende do ponto de vista. Não, é parte B mesmo. Acho que no episódio, pô. Vai ficar uma bagunça. Mas tivemos mais 8 comentários, que bom, o pessoal comentou, né? Primeiro comentário do Melo Júnior. Como era mesmo o nome daquela revista digital que o De Giovanni criou? Ó, saudade. E eu vim embaixo e respondi pra ele. Digital Book, a gente citou no final do episódio, se eu me lembro bem. E ele agradeceu. Isso, ouvi depois, valeu. Aí pegando de volta aí, Siroga Vladivostok. Jogos de Adventure nacionais eu não me lembro de ter jogado. Cheguei só a ver em catálogo. Usei muito o Hot ASME. Até cheguei a gravar uma Apple e colocá-la no kit 2.0 da CVS. Olha, ele também chupou a ROM. Sim, tem um Expert 2.0 já com o Hot ASME, embutido em algum lugar desse país. Usei o Fast Copy e o BKP-DOS, e claro, o copy baixaria. Se não me engano, o Ulisses o recuperou em algum disquete mofado meu. Preciso verificar isso, se achar, vou subir em algum lugar, pois não achei em site algum de software nacional. Eu acho que tem no MSX Pro ou nos programas do Slotman. Mais uma vez, um ótimo episódio. Essa é do César. Bom, o Marcelo Cabral, que é um fanfarrão. A gente tem que dizer as coisas, né? Ele faz o seguinte comentário: falaram tanto desses Zorax e deu vontade de fazer um port pro Commodore 64. Eu só vou dizer uma coisa: cuidado com o que você deseja. Exatamente, isso pode se voltar contra você, né? E aí você vai ser obrigado a fazer um port do Zorax pro Commodore 64, com direito à música e tudo. Com direito aos 4 movimentos. Sim, e com a música especialmente feita pro port do Commodore 64. O 64, né? Com direito aos 4 momentos inimigos, né? Que eu só lembro uma vez o Adriano fazendo com as mãos os 4 movimentos e tava difícil pra ele fazer um movimento sem rir, né? Os 4 movimentos que os inimigos faziam, né? Se você decorasse os 4, você passava o jogo. Quer dizer, passava não, porque era impossível terminar aquilo ali, né? Mas enfim, é o primeiro jogo de ação pra MSX feito no Brasil. Enfim, para de falar de fanfarronice. Vamos seguir adiante. Vamos lá, fica como meia culpa também, porque eu errei. O Mega Assembler era baseado no Simple ASME da Coral, ou da Corel. Eu também tenho um cartucho feito em casa que também uso até hoje. Olha, no clube do Asen. Também contém uma versão melhorada do Simple com comandos Fload e Fsave, que permitem gravar e ler em fita cassete a 2000 baud e um único bloco. O save load original usam vários blocos de 56 bytes. O mesmo pessoal que fez essa melhoria fez também uma outra versão com editor de tela cheia e comandos semelhantes ao WordTar, Ctrl-KB, Ctrl-KK, etc. Essa versão não podia ser gravada diretamente em cartucho, pois usava código automodificável para caber nos míseros 4K que restavam sem uso na Apple original do Simple. Ele deixou aqui o link da Coral Corporation. Fez uma penca de utilitáriozinhos para MSX. Muitos deles vendidos na Takeru, inclusive. Nossa.
dizer, pelo sistema Takeru, não na Takeru, pra você achar que compravam lá na Nilo Peçanha? Nilo Peçanha. Vai lá, Ricardo. É o comentário do Jovic, né? É o do Eliezer agora. O MSX TopCAD poderia ser usado para digitar esquemas eletrônicos. Aliás, creio que ele era vendido com esse viés, tanto que já vinha com biblioteca de símbolos eletrônicos. E aí o Clax colocou o manual disponível para quem quiser pegar para ver. Um link no site dele. Cheguei a digitalizar o manual do Professional Data Retrieve, do Aquarela. E esse também está offline. Tem os arquivos salvos em algum lugar, se alguém quiser se interessar. Bem, Eliezer, manda pro dataset. Fala com o Júnior Capella, manda para ele. Passa informações para adicionar o acervo do dataset. Tá legal o manualzinho. Eu só queria uma versão do TopCAD que funcionasse, que todas que tem na internet não funcionam. Aí você só faz pedido difícil, pô. Todas elas dão um erro no ponto de endereço específico de memória que eu tô achando que é a trava de proteção contra a cópia. É possível, esse TopCAD já era feito em Pascal. Não tenho certeza, não. Ele é em Pascal, TopCAD com Pascal. Eu fiquei olhando o desassemblado. E aí temos o comentário também do Fernando Baglio, né? Mais um comentário dele. Usei vários desses, PKP, chave mestra, copiar para Robocop e outros mais complicados. Na Paulisoft eu não comprei, mas faziam muita propaganda do editor de MSX1 com cartão de 80 colunas, não sei se era nacional. Se era o Aztecs, era. E esse jogo do Profissão Perigo, para mim, na época, foi uma decepção, porque logo depois de comprar e esperar ele desenhar esse nome na tela em Basic, demorava, eu descobri que era um RPG em inglês. E eu esperava algo tipo Avenida Paulista. Eu acho que é isso mesmo. Alguém pegou um RPG em inglês que devia ter alguma referência próxima, o cara mudou os nomes e só fez aparecer um Profissão Perigo em português, inclusive. Mas enfim, né? Bom, falta agora só os recados da casa, né? No momento que vocês ouvirem esse episódio, nós já estaremos a perto de 15 dias do encontro de usuários de MSX em Jaú, onde uma parte grande da quadrilha que comete esse site, esse podcast, estarão presentes. E com alegria podemos dizer que teremos o Oscar Júlio Burdi participando do encontro. Nós fizemos a campanha lá de arrecadação de fundos. Nós até o momento da gravação temos um pouco mais de R$700 levantados, sendo que algumas pessoas que iam contribuir não contribuíram ainda. Então nós devemos ter tudo resolvido. O Oscar estará lá em Jaú para dar uma palestra. Essa palestra deverá ser filmada, posteriormente editada para ser publicada. Deverá ocorrer ou no dia 16 ou no dia 17 de novembro, que é ou na sexta ou no sábado do meio do feriadão, deve ser à tarde. Nós vamos divulgar isso mais para frente. Agora a gente está na correria de, junto com todas as demandas que temos nas nossas vidas atribuladas, acertar essas questões com o Oscar. Ele recentemente entrou em contato para saber se estava tudo de pé, como é que estava a situação, e eu respondi ele rapidamente, e sim, agora temos que dar prosseguimento. Se você colaborou, nós te agradecemos, pedimos que você entre em contato se quiser mandar alguma pergunta. Alguns colaboraram a partir de um certo valor, têm direito a brinde do Retrocomputaria, então pedimos que também vocês entrem em contato, mandem um e-mail lá pra gente. No caso, de acordo com os parâmetros que a gente colocou lá, então tamanho para camisa, se prefere uma caneta, em alguns casos uma caneta ou um cordão de crachá, sim, para a gente poder, e o endereço também, para a gente poder começar a resolver isso, para começar a remeter. Nosso muito obrigado. Teve gente que colaborou com R$10, gente colaborou com 20, teve gente que colaborou com 200, então agradecemos muito a vocês. Esperamos fazer uma palestra muito bacana, gerar um vídeo bem legal, botar no YouTube para estar disponível, que é um relato histórico, né? Uma forma de ter um relato histórico do próprio Oscar, e também falar de coisas que não foram faladas no episódio 86. Essa é a intenção. Então, se vocês forem a Jaú, o encontro de Jaú vai ocorrer, tem um site lá, procura aí MSX Jaú, na MSX Jaú, tá no Wix, site. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir, se estiverem por perto no interior de São Paulo, dê uma passadinha lá, vá lá falar com a gente, conversar, fofocar um pouquinho, vai ser divertido. Enquanto o jogo sempre é bom, sempre vale a pena. E vai ocorrer do dia 15 ao dia 18 de novembro, ou seja, quinta, sexta, sábado e domingo do feriado da Proclamação da República. Então, a princípio, que eu me lembre dos nossos comentários é isso. Vale lembrar, a Clube MSX número 2, por ocasião que vocês falaram, já saiu no site, já viram. Está disponível. A Clube número 3 estará saindo em meados de dezembro, com matérias, inclusive uma matéria minha,
Não esqueça de colaborar também, comprar a revista, tá muito boa. Colaborar com a revista lá, com o Mário, comprar a revista. O Mário também está contribuindo para que o pessoal continue tendo vontade, tendo ânimo. O Mário está produzindo material para a revista. Na edição número 2 tem uma matéria com a GR8net, automação doméstica. A partir do número 3 eu vou fazer uma série de artigos sobre MSX-DOS, Nextor, ferramentas, essas coisas. Então colaborem também com o Mário comprando a revista. Aproveita o período que ele bota da promoção, né? Da pré-venda, tá? Então, a princípio, eu lembro isso, mas principalmente Jaú. E no dia 6, no dia 8 e no dia 9 de dezembro, no campus da PUC São Paulo, no bairro da Aclimação, terá um encontro de usuários de MSX em São Paulo. O Daniel Ravazzi confirmou o encontro, mas está acontecendo no sábado e no domingo, no dias 8 e 9 de dezembro. Ou seja, se você for a São Paulo por ocasião para ir na Comic Con Experience, vai na quinta e na sexta, pro sábado e domingo, para coisa melhor, pro encontro de MSX, tá? O Oscar vai estar lá também. Porque o encontro de MSX é muito mais legal. Com certeza. O Oscar Joliburde vai estar lá, o Mário Cavalcante vai estar lá, tá? Outras pessoas também estarão. Aproveitem. Eu não tenho o endereço aqui à mão, a gente vai passar depois, mas já vão procurando. O Ravazzi já está correndo atrás para organizar, para fazer um encontro bacana. É uma tentativa de voltar a ter encontros em São Paulo. Teve encontro, parou. Então o Daniel Ravazzi agora está tomando a frente para estar organizando, enquanto prestigiem também o encontro lá de São Paulo. Acho que é mais fácil para alguns, né? Sendo São Paulo capital, está mais perto. Então dê uma voada lá, já vou anotando a data aí. É para fechar o ano, tá? É para fechar o ano. Vai ser dias 8 e 9 de dezembro, no campus da PUC São Paulo, que fica, se não me engano, no bairro da Aclimação. Diz que é bem perto do metrô, porque não tem jeito. São Paulo, para quem vem de fora, tem que ser perto do metrô. Andando de ônibus em São Paulo, ninguém merece. Acho que é isso. Bom, então vamos encerrar por hoje, né? Vamos. Recados já foram dados. Para quem quiser encontrar a gente em Jaú, ou depender se a gente também nossa lá em São Paulo, também pode encontrar. Enfim, a gente volta A gente volta agora em novembro, né? Isso aí, gente. Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom crepúsculo, bom equinócio, bom solstício, sei lá, qualquer outra coisa que venha na cabeça. Fui. Até mais. Gente, até mais. E o Juan, que apresentou esse programa aí, usando Libras, se despede também. Vocês que não estão podendo ver agora. Se você quiser enviar um comentário, crítica, construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.